Sou o professor Reinaldo Matias Fleury, da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Atualmente contribuo como professor visitante nacional sênior com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Tenho atuado como professor honorário na Universidade de Queensland e na Griffith University, em Brisbane. Coordeno o grupo de pesquisa Viver em Plenitude, Educação Intercultural e Movimentos Sociais. Gostaria de conversar com vocês sobre o tema Paulo Freire e as culturas de Abya Yala. Inicialmente, vou apresentar a questão da decolonialidade e o bem-viver, para focalizar alguns dos princípios do bem-viver e tirar as indicações e princípios para a educação. E, em particular, gostaria de fazer algumas hipóteses de comparação do pensamento de Paulo Freire com as cosmologias do bem-viver. Paulo Freire se sentiu profundamente interpelado pelas condições de desumanização sofrida pelas classes populares, com quem interagiu na América Latina e na África, se comprometendo com as suas lutas de resistência e libertação. Mas, de modo particular, se sentiu chamado a aprender com os movimentos populares os legados ancestrais de suas culturas, que, como ele mesmo afirmou, os colonizadores não conseguiram matar, por mais que se esforçassem por fazê-lo. Os princípios pedagógicos enunciados nas pedagogias de Paulo Freire se referenciam em grande parte a teorias e à religiosidade de origem ocidental cristã, mas, pelo seu engajamento com os movimentos populares, assimilou princípios epistêmicos e éticos cultivados milenarmente por povos originários do sul do mundo. É esta hipótese que gostaria de estudar, retomando aqui alguns traços da concepção de bem-viver para tentar compará-la com os traços da pedagogia freiriana. Paulo Freire é considerado um marco importante no pensamento decolonial latino-americano. A decolonialidade propõe não apenas desfazer o colonial. A decolonialidade indica, de modo especial, toda a luta por criar lugares e construções alternativos. O decolonial determina que se concentrem todos os esforços na imaginação criativa de constituição coletiva de cenários sociais, culturais, políticos e de sensibilidades alternativas, para além da refutação dialética dos padrões dominantes capitalistas. Neste sentido, restabelecer e reconstituir a comunhão entre a natureza e as pessoas é um ato de decolonização e de libertação para a sociedade no seu conjunto. Bem-viver para os povos indígenas e suas variações de acordo com a cosmologia ou cosmovisão, cosmogonia de cada povo, se refere à comunidade inteira de todos os seres que compõem o cosmos e não apenas aos seres humanos. Viver bem é a vida em plenitude. Saber viver em harmonia com o equilíbrio, em harmonia com os ciclos da Mãe Terra, do cosmos, da vida e da história, e em equilíbrio com toda forma de existência em permanente respeito recíproco. Bartolomeu Meliá, linguista e antropólogo jesuíta, explica o bem-viver do ponto de vista do povo guarani. Tecoporã é o bom modo de viver. Há um bem-viver quando existe harmonia com a natureza e com os membros da comunidade, quando existe alimentação suficiente, saúde e tranquilidade, quando a divina abundância permite a economia da reciprocidade, o jopói, isto é, mãos abertas,
de um para o outro. A literatura do bem viver apresenta de forma mais ou menos ampla os seus princípios. Na Constituição do Equador de 2008, que assume o bem viver como objetivo central das políticas públicas, os princípios descritos nesta lei são a universalidade, igualdade, equidade, progressividade, interculturalidade, solidariedade e não discriminação. Já na Constituição da Bolívia de 2009, o Vivir Bien, ou Sumac Camana, estabelece princípios éticos e morais para uma sociedade plural, cujo Estado se sustenta nos valores da unidade, igualdade, inclusão, dignidade, liberdade, solidariedade, reciprocidade, respeito, complementariedade, harmonia, transparência, equilíbrio, igualdade de oportunidades, equidade social e de gênero na participação, bem-estar comum, responsabilidade, justiça social, distribuição e redistribuição dos produtos e bens sociais. Já Catherine Walsh resume o bem viver em 4 princípios: a relacionalidade, a correspondência, a complementariedade e a reciprocidade. E Luiz Macas, por sua vez, traz os mesmos 4 princípios, porém, denomina integralidade o que Catherine Walsh apresenta como correspondência. O princípio da relacionalidade se refere à interdependência entre todos os elementos da realidade social, natural e sobrenatural, interconectados de forma a se complementar e se autorregular. A ideia da relacionalidade se estende a qualquer atividade. O que o indivíduo faz, cada um, tem repercussões no seu entorno, seja o contexto humano, natural e sobrenatural. Destes princípios derivam os demais. O princípio de relacionalidade expressa o essencial do vínculo entre todos os componentes da realidade. A relacionalidade constitui todo o tecido. Os elementos de uma realidade se entrelaçam mutuamente entre si em função de possibilitar a totalidade, a integralidade e a vida. Refere à correspondência ou à integralidade, ou seja, a relação harmoniosa entre os componentes da realidade corresponde a uma matriz inerente ao conjunto de todos os seres existentes. Os elementos da existência não é possível que se desenvolvam separadamente, mas sim desde uma matriz integral dentro do conjunto dessa mesma totalidade. A relação de correspondência existe desde e entre os vários níveis de relação possíveis. Assim, na visão indígena andina, entre o micro e o macrocosmos, entre o grande e o pequeno, existe uma relação de correspondência. A ordem cósmica dos corpos celestes, as estações, a circulação da água, os fenômenos climáticos e até o divino têm sua correspondência, quer dizer, encontra resposta correlativa no ser humano e em suas relações econômicas, sociais e culturais. A complementariedade, terceiro princípio do bem viver, indica a lógica de realização dos 2 primeiros. De acordo com este princípio, as dualidades na filosofia indígena andina são entendidas como relações entre elementos que, ao se diferenciarem, são mutuamente complementares e essenciais para que a vida se realize. Assim, cada elemento ou dimensão do sistema, cosmos, bem como os outros dos quais se diferenciam e se excluem, são forças necessárias que convivem, se relacionam e devem se manter equilibradas. Entende-se que tudo que existe possui energias negativas e positivas,
que desagregam e agregam, sejam os animais, as plantas, os seres humanos. A continuidade da vida depende de que elas se complementem, ou seja, cada ser e cada acontecimento tem como contrapartida um complemento, como condição necessária para ser completo e ser capaz de existir e atuar. Os diferentes se complementam. É a constituição de dois elementos que compõem um só. Isto expressa o ajuste entre uns e outros para dar validade a um elemento da realidade. A potencialização da complementariedade entre os seres é o que permite estabelecer o fluido equilíbrio vital em harmonia e correspondência com o cosmos. O quarto princípio, o da reciprocidade, estabelece que a cada ação corresponde uma reação, tanto na relação entre os seres humanos como na relação deles com o universo. Trata-se de uma prática social e econômica de organização da vida comunitária pautada em relações solidárias de assistência mútua. A prática da reciprocidade é fundamental e sustenta a organização comunitária de povos indígenas andinos, exigindo que a cada ato humano se deve corresponder com finalidade integral, com um ato recíproco e complementar equivalente entre os sujeitos. Dar e receber é uma obrigação social e ética. Com base nesse princípio, as comunidades indígenas andinas controlam o excedente, evitando o acúmulo e praticando a redistribuição. A reciprocidade é uma prática de prestígio social, de abundância econômica, de legitimidade política e de fortaleza espiritual. Através dela se redistribuem os excedentes e se consegue estabelecer um equilíbrio social e econômico. Bem viver significa viver e conviver em plenitude, de forma a promover relações e contextos de harmonia, potencializando relações integrais, correspondentes aos princípios cosmológicos, mediante a ativação da complementariedade e da reciprocidade entre todos os seres vivos, sejam humanos, naturais ou espirituais. O bem-viver, sustentado pelos povos originários, difere radicalmente da perspectiva do viver melhor do mundo ocidental, que implica em ganhar mais dinheiro, ter mais poder, mais fama do que os outros. O viver melhor significa o progresso ilimitado, o consumo inconsciente, incita a acumulação material e induz à competição. A visão do viver melhor capitalista gerou uma sociedade desigual, desequilibrada, depredadora, consumista, individualista, insensibilizada, antropocêntrica e antinatural. Na visão do viver bem, do bem viver, a preocupação central não é acumular. O estar em permanente harmonia com o todo nos convida a não consumir mais do que o ecossistema pode suportar, a evitar a produção de resíduos que não podemos absorver com segurança, e nos incita a reutilizar e reciclar tudo o que nós utilizamos. Na cosmovisão do bem-viver, os processos de aprendizagem não acontecem de modo isolado dos contextos humanos, ecológicos e espirituais, porque na natureza tudo está conectado. A vida de um é complementar à vida de todos os outros. Na educação comunitária se deve ensinar, compreender e respeitar as leis da natureza, as leis do cosmos.
Os povos originários questionam radicalmente a visão individualista e antropocêntrica da educação ocidental. Para se reconstituir o bem-viver, é fundamental que se restabeleça a educação comunitária. A educação comunitária está baseada em um enfoque e em princípios comunitários. Não implica somente uma mudança de conteúdos temáticos. Isto significa sair da lógica individual antropocêntrica para entrar em uma lógica natural comunitária. Sair de um ensino e de métodos de avaliação individualistas para um ensino e valorização da comunidade. Sair do processo de desintegração do ser humano com a natureza para uma consciência integrada com a natureza. Sair de um ensino orientado a obter somente a força de trabalho para um ensino que permite expressar nossas capacidades naturais. Sair da teoria dirigida para a razão, no sentido de apenas entender, para um ensino prático, para compreender com sabedoria. Sair de um ensino que alenta o espírito de competição para um ensino-aprendizagem complementar, para que todos vivamos bem e em plenitude. Também os povos indígenas brasileiros compartilham muitas dimensões do bem-viver, bem como a visão educacional que enfatiza a autonomia pessoal, a participação comunitária e a relação integral com a natureza. Deste ponto de vista, questionam a educação colonial forjada pela modernidade europeia. Para Eliel Benítez, um pesquisador e educador Kaiowá-Guarani, o sistema escolar e catequético implantado pelos colonizadores desenvolve uma educação de fora para dentro. É o que Paulo Freire chama de invasão cultural implementada pela educação bancária. Como sabemos, a educação bancária consiste no processo de transmissão de uma pessoa para outra, de um grupo sociocultural para outro, a transmissão de uma visão de mundo tida como princípio verdadeiro e universal, de tal modo que o outro absorva esse pensamento considerado único e universal e o reproduza de forma alienante e subalternizante. Ao contrário do processo de educação de fora para dentro, afirma Eliel Benítez, o povo Kaiowá-Guarani procura hoje desenvolver a educação de dentro para fora. É como uma fonte tapada que, ao ser desobstruída, jorra água em abundância. A água que jorra é a reflexão que se apresenta como a capacidade de se repensar o seu projeto e sua relação com o mundo a longo prazo. Nos encontros pessoais com Paulo Freire, por várias vezes ouvi ele dizer: não me copiem, me reinventem. Assim, eu gostaria de levantar algumas hipóteses para reinventar ou se reencontrar com Paulo Freire a partir das cosmologias, das filosofias e pedagogias cultivadas milenarmente pelos povos originários do sul global. Foi o seu engajamento com os movimentos sociais populares que, muito provavelmente, possibilitou a Paulo Freire aprender com as culturas dos povos ancestrais, as culturas estas que foram revividas pelas comunidades populares na América Latina. Assim, podemos reconhecer os princípios do bem-viver na metodologia didática e dialógica proposta por Paulo Freire, que se caracteriza pela cooperação e reciprocidade nas relações entre os educadores e educandos, favorecendo uma atmosfera de aceitação mútua, respeito, compreensão e comunicação entre os diferentes sujeitos, na busca de compreensão e transformação dos contextos
socioculturais e ambientais em que se constituem. Paulo Freire, nesse sentido, muito se aproxima da perspectiva decolonial ao indicar que as pessoas se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo. Decolonial das culturas ancestrais, nós somos convidados a reconfigurar a própria pedagogia crítica, ultrapassando a concepção antropocêntrica racionalista dos teóricos a que Paulo Freire faz referência ao longo de sua obra. O mundo, que sustenta as próprias relações entre os seres que o constituem, não se reduz à dimensão humana, mas incorpora as dimensões cosmológicas e espiritual. O cosmos é constituído pela relação harmoniosa entre todos os seres do universo, que a própria ciência moderna hoje vai descrevendo desde o infinitamente pequeno, como a teoria quântica, até o infinitamente grande, como as relações entre as galáxias, que mesmo a bilhões de anos-luz de distância estão sistemicamente conectadas ao nosso planeta Terra. A espiritualidade vem também sendo ressignificada para além da visão dualista predominante nas culturas ocidentais, que opõe matéria ao espírito. A vida de cada ser é gerada e sustentada pelas complexas conexões com todos os seres presentes no cosmos, que, por sua vez, contém as conexões com todos os seres pelos quais foram gerados e com todos os seres que serão gerados pelas relações entre os seres vivos no presente. Na perspectiva decolonial, o fundamento cosmológico e espiritual da opção política pela pedagogia do oprimido seria, assim, as lutas por desconstruir as instituições sociais, políticas e econômicas coloniais que produzem homicídios, genocídios, epistemicídios, mas seria, sobretudo, toda a ação articulada por empoderar a resistência das conexões relacionais de complementariedade, reciprocidade e integralidade entre todos os seres que vivem e geram vida em plenitude. Do ponto de vista educacional, a proposta freiriana de educação é entendida como processo dialógico de problematização e transformação das relações socioculturais desiguais e injustas. E esta proposta veio sendo construída como um instrumento de luta política dos grupos sociais e étnicos subalternizados ou excluídos pelos processos de colonização. Mas podemos ir além ainda e aprender com as lutas sociopolíticas conduzidas pelos próprios povos ancestrais a radicalizar os processos de transformação social para além dos limites do Estado-nação e para além do antropocentrismo, criando perspectivas de organização política que sustentem as diferenças culturais e socioambientais, bem como os direitos pluriversais da natureza, comprometendo-nos com os direitos de todas as gerações futuras a partir de nossa gratidão pelas vidas que as gerações precedentes nos geraram. Na proposta pedagógica de Paulo Freire, os círculos de cultura apresentam-se como uma estratégia educacional para favorecer o diálogo na comunidade sobre as contradições que enfrentam em seu contexto social, de modo a promover a organização política para superá-las. Nesta direção, as culturas indígenas nos ensinam que as lutas sociais e políticas não se restringem a mudanças no âmbito do sistema mundo moderno colonial, mas se busca reconstruir as relações educacionais e, particularmente, introduzir processos de formação pessoal e coletiva
para a pesquisa inter e transcultural, uma disciplina corporal, mental e espiritual centrada na observação, energização e intuição, tal como Jacques Gautier e Paulo Padilha nos advertem. Por conseguinte, o diálogo problematizador a partir dos temas geradores pode ultrapassar o enfoque econômico-político dos processos de opressão e de dominação, questionando seus fundamentos epistêmico e éticos moderno-coloniais. Tal como nos propõe Henrique Dussel, o diálogo crítico entre as culturas ancestrais pode permitir processos transculturais e transmodernos de empoderamento epistêmico e ético dos diferentes povos e das diferentes gerações, no sentido de se desenvolver as potencialidades, as possibilidades dessas culturas e dessas filosofias ignoradas. Ações que podem ser levadas a cabo a partir de seus próprios recursos. O que eles apresentam neste encontro são apenas indícios de formulação epistêmico-ética, de princípios cosmológicos e educacionais que alguns intelectuais orgânicos de povos originários, principalmente dos Andes, vêm construindo em torno da concepção do bem-viver. E também as indicações comparativas com o denso pensamento de Paulo Freire, que eu coloco aqui, são ainda hipotéticas. Espero que esta situação limite do caráter ensaístico desse estudo lhe seja um convite a promover o inédito viável de escuta intensa e de diálogo intercultural crítico com os povos originários ancestrais. Ao traçar juntos esses percursos de buscas, entendo que estamos nos educando como pessoas em relação mediatizadas pelo mundo, ao mesmo tempo em que, enraizando nossas reflexões, ações, relações dialógicas nas culturas originárias ancestrais, estaremos contribuindo para educar, do ponto de vista ético e epistêmico, nossos próprios mundos a viver e a conviver em plenitude. Minha gratidão infinita a todos e a todas.